Salve, amada igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, os amigos, com um bom dia. Eu gostaria de, nesta manhã, estar falando sobre um assunto presente nos nossos dias, sempre presente, mas muito esquecido nessa geração, a família. Eu gostaria de estar olhando para o ciclo da família quando os filhos se vão. Salomão, descrevendo a fatigante roda da vida, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1, mas o tempo tem uma característica: passa e não volta mais. Cada momento é único em nossa vida, ninguém volta no tempo. A mesma ideia aplica-se a nossos filhos. Eles nascem e pouco a pouco vão se integrando à nossa vida, vivem conosco a rotina do dia a dia, crescem e nós não percebemos. São sempre crianças para nós. Um dia nos damos conta de que aquele bebê de ontem hoje é um adolescente, o adolescente de ontem hoje é um adulto, e tornando-se adultos, os filhos se vão. Se o nosso lar for um lugar de aconchego, de paz, um ninho de amor, um porto seguro, nenhum filho escapará dele. Eles sempre estarão voltando às origens. Eles irão, mas retornarão sempre. Será que nossos filhos têm encontrado na nossa casa um lugar de refúgio? Ela o será quando estiver alicerçada sobre a rocha. Deus é o nosso refúgio, diz o salmista. Ele pode fazer do nosso lar um abrigo seguro contra qualquer temporal, um pronto socorro para as emergências da vida. Cuidado para que seus filhos nunca encontrem na porta a tabuleta fechado. A família está sempre em evolução e este é o seu último estágio. É uma fase muito especial na vida conjugal, é a chamada, primeiro, a fase do ninho vazio. Cada período de ciclo evolutivo da família tem suas características próprias. Uma família que está na fase de gerar filhos, vive situações diferentes daquela que já passou desse estágio e está na hora dos filhos deixarem o lar para tomarem seus próprios rumos. Alguns filhos saem para estudar em outra cidade, outros saem em busca de trabalho, outros se casam e vão formar uma nova célula social. Evelyn Durval chama esse período de fase do ninho vazio. Nesse estágio, a família é vista como centro de partida para a vida, ocasião em que o cordão umbilical é cortado. Definitivamente, os filhos se tornam independentes dos laços familiares imediatos. O ninho volta ao seu estágio inicial, vazio. O casal torna a ficar só. É certo que se os ajustes forem feitos adequadamente nas fases anteriores da vida familiar, este será o período dos anos dourados, da colheita, da vida conjugal, trabalho de anos e anos de dedicação na formação e na estruturação de uma família alicerçada nos princípios da palavra de Deus. Ele poderá ser o tempo das maiores realizações pessoais, familiares, religiosas e sociais. Poderá se tornar uma fase produtiva, um tempo de investimento em valores espirituais interiores, culturais e sociais. Os pais terão prazer em ver seus filhos adultos, assumindo responsabilidades, ocupando postos de lideranças. Os avós sentir-se realizados ao abraçar os netos. Os filhos honrarão a vida de seus pais e glorificarão a Deus pelo modelo que têm para seguir e imitar. Os netos terão no avô o amigão de todas as horas. É uma família que se transformou num pedacinho do céu, onde Deus está no controle, Deus está trazendo o equilíbrio. Porque a maioria das pessoas hoje se preocupa tanto em deixar uma boa herança material para seus filhos, mas deixa uma pobre herança espiritual, inverte valores. Que herança você está deixando para a sua família? Seus filhos poderão nela construir uma vida familiar em Cristo? A segunda fase de colher frutos.
Se a sementeira for bem feita, se a lavoura for bem cuidada, agora é o tempo de colheita, o melhor de todos. Você que preparou rosas, vai colher rosas, mas se você estiver preparado espinhos, você vai colher espinhos também. Você colhe o que você planta, meu querido. Se você alicerça a sua família nos princípios de Deus, você vai ter uma família equilibrada, sensata, sensível e pronta para mudar toda uma geração nova que ela vai construir, porque é o modelo que ela tem, leva ela a compreender que se ela passar aqueles valores para frente, tudo que ela aprendeu, ela vai inovar, ela vai impactar, ela vai transformar uma sociedade. É o tempo em que o lar se torna hospedaria de filhos, noras, genros e netos. O casal, duas pessoas moldadas pelos anos, recebe os filhos casados para compartilhar experiências. Os filhos vêm em busca de conselhos e orientação, os pais aproveitam o potencial dos filhos para ficarem atualizados quanto à modernidade. Os netos se deliciam ouvindo histórias de antigamente, os avós se encontram com a vivacidade dos netos. Esse é o tempo de Deus para nós, tempo de contar as bênçãos, de compartilhar as experiências de uma longa vida pautada pela abundância de Cristo, que foi semeada, criou raízes, e quando cria raízes, meu querido, o temor do Senhor nunca sai do coração daqueles que têm raízes bem fincadas na área espiritual. Os Salmos 127 e 128 são testemunhos da colheita e das bênçãos de um lar edificado pelo Senhor. Eles cantam a felicidade da vida familiar quando o pai é temente a Deus e anda na sua vontade. Diz o salmista que tal homem será abençoado com esposa frutífera e filhos fortes. Esses filhos serão uma alegria no lar, cheirando seus próprios filhos, e todos se sentirão felizes quando estiverem em torno da mesa em comunhão para uma refeição. Louve a Deus pelo que Ele tem feito por você. Colhe os frutos de cultivar fortes laços de comunhão com seus familiares. A família é toda a base e estrutura de uma sociedade. A família é a formação do Estado. A família é a formação primeira que Deus, lá no início, quando Ele criou Adão e Eva, Ele começou iniciando a primeira família. E essa família veio para ser bênção, para ser abençoada, mas o pecado tirou toda a vontade e todo o mover de Deus para essa família, mas Deus não desistiu de continuar alicerçando lares fortes e abençoados. A fase de envelhecer juntos. É erro pensar que o amor conjugal se extingue depois de alguns anos de casados. Com o passar do tempo, ele torna-se reforçado por uma amizade profunda, um sentimento de que os dois formam uma só entidade. Sentimento esse que só a convivência pode oferecer. Nesse estágio da vida da família é de grande valor para o casal. O companheirismo amigável, compartilhado, nos parecem oportunas aqui as palavras do rei Salomão. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levantará o companheiro, porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois estiverem dormindo juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão e o cordão de 3 dobras não se rebentará com facilidade. Eclesiastes 4, 9, 12. Nada separa uma família onde seus membros aprendem a viver, a amar, a servir, a sofrer, a alegrar-se e a envelhecer juntos. Nada separa a família que faz Jesus Cristo uma das dobras do cordão. Quando Jesus é o centro da família, essa família faz parte de anjos que estão aqui para testemunhar, para ser modelo e para morar no céu. A última fase, a fase do serviço cristão. Esta pode ser a mais bela fase da vida cristã. É um momento estimulante para uma mudança de rumo. Agora, quando o casal não tem mais a responsabilidade de criar e educar filhos,
sem as exigências do emprego, dispondo de mais sabedoria, mais experiência, mais maduros espiritualmente. Este período pode se tornar um recomeço para o serviço cristão. Esta experiência de vida pode ser utilizada para ajudar outras pessoas. Deus tem dado a seus filhos uma grande variedade de dons. O casal deve manter contínua atividade na sua igreja local, aplicando seus dons no trabalho do Senhor. Os ministérios de evangelismo, missões, visitação, oração, capelania hospitalar, assistência social, aconselhamento, discipulado, ensino necessitam de crentes capazes que se disponham a fazer a obra. A vida sem produção torna-se vazia e sem significado. Mas uma vida produtiva, principalmente na obra do Senhor, é cheia de alegrias, rica em sentimentos e eterna em esperança. Bem disse o salmista: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Serão cheios de ceifa e verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, 12, 15. Encontra-se no Salmo 90, 12, uma das mais belas declarações de todo o saltério. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O crente deve saber aplicar da melhor maneira possível a breve vida terrena que Deus lhe dá, de forma que alcance um coração sábio. O que você está fazendo hoje para servir ao Senhor e ao próximo? Que novo trabalho Deus lhe tem preparado? Empenhe-se nessa obra. Você tem sabido aplicar bem os dias que o Senhor lhe tem dado? Pense nisso. Reflita. Olhe para dentro de você e compreenda que Jesus está voltando. Está na hora de você fazer a diferença na vida de pessoas. E para concluir, como em qualquer outra fase do processo, se os ajustamentos físicos, psicológicos, sociais e espirituais forem previamente trabalhados e alcançados, certamente o casal chegará a este período com um imenso sentimento de prazer, de gratidão e de missão cumprida. Sobre esse casal, pode-se dizer o que diz a palavra de Deus a respeito do servo Abraão, o amigo de Deus. Morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Gênesis 25, 8. É isso que eu queria deixar para você nesta manhã. Reflita, pense, analise, veja e reveja todos os conceitos e princípios que você tem semeado dentro da tua família para impactar outras famílias. Impactando outras famílias, você vai ter condição de impactar uma geração. Gostaria de deixar para você nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.